Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Uro, a resenha mais urológica do Brasil. E o episódio de hoje está imperdível, a gente vai falar muito sobre urologia infantil, carreta furacão, galinha pintadinha, patrulha canina, divertidamente e muito mais. Mas antes, você já sabe, né? Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva aí no nosso podcast pelo Spotify, avalie nosso episódio com 5 estrelas. A gente está a 5 ou 10 números para chegar a 200 inscritos no Spotify, então dá essa força aí pra gente. E se você tá assistindo esse episódio também com vídeo no YouTube, se inscreva também, batendo no sininho, deixe seu like aí para ajudar a gente, beleza? E hoje o time tá completo. Tô aqui hoje com o meu clã, ele, urologista que mais trabalha em Sorocaba e região, Pedro Oliveira. Muito bom estar com você hoje, Pedrão. E também estamos com ele aqui, o residente que mais opera cálculo coraliforme em Recife, Joca Torres. E antes de mais nada, assim, a gente tem uma convidada muito especial. Temos ela, a doutora Veridiana Andrioli. Ela que é cria da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. São 11 anos de formação, ou até mais. Mas, então ela fez faculdade de medicina, fez cirurgia geral e urologia na Unifesp, onde ainda é assistente da disciplina de urologia e urologia pediátrica, também doutoranda aí pela Unifesp, e também tem uma curiosa passagem aí, ela fez um fellowship em urologia pediátrica no Canadá, depois a gente vai poder conversar sobre isso. E então, assim, antes de mais nada, eu queria agradecer, doutora, pelo aceite aí do nosso convite e estar dando essa oportunidade de bater um papo com a gente. Obrigada, gente. Boa noite. Eu estou um pouquinho afastada da escola agora, por uma questão de SBU, que está super tomando tempo da gente. Eu estou em 3 departamentos da Sociedade Brasileira de Urologia. Estou me dedicando lá, o doutorado continua, sempre que possível eu ajudo. Mas é isso. É trabalho que não falta, lugar que tem, mas eu só queria de lá. E é a grande paixão da minha vida, aquele lugar. Legal, bom demais. A gente tem muita coisa para conversar e antes da gente conversar, eu queria passar a palavra aqui pro Joca, que ele vai falar aqui pra gente sobre o nosso público, pra gente se inteirar aí com quem que a gente está conversando. Doutora, então, nosso público, 80% basicamente é composto por urologista, residente de urologia, residente de cirurgia geral, muito aluno, muito acadêmico curioso em saber como é que é o mundo da urologia. Tem uma parte menor de leigo, mas assim, a boa parte do nosso público realmente é a galera da urologia. Então é um público fiel, orgânico e que cada vez mais está crescendo. E assim, esse episódio ainda se torna ainda mais especial pra gente, porque a gente sabe que você é muito ativa nas redes sociais, né? Então, assim, a gente tá ligado. Tem muita mãe seguindo a senhora, ou você, né? Tem muita mãe, tem muito... o público aí que tá interessado na urologia pediátrica para ter umas curiosidades. E, com certeza, você era uma pessoa que a gente tava precisando para dar uma brilhantada ainda mais no nosso podcast. Bora lá, vamos nos divertir. Vamos. Bora lá. Também queria passar aqui a palavra pro Pedrão, pra gente começar nossa conversa. Manda lá, Pedrão. É uma honra ter nossa primeira convidada de Uruped aqui na história do nosso podcast. A gente está estreando o Uruped. E a gente sempre faz uma pergunta para deixar o convidado à vontade, para a gente começar o nosso bate-papo. E olhando a sua formação, olhando o seu currículo, que é muito interessante, eu faço uma pergunta para você. O que é mais fácil? Fazer uma ampliação vesical com Mitrofanov ou tocar a 9ª Sinfonia de Beethoven no piano? Cara, você sabe que eu sou professora de piano? Você foi fuçar minha vida, é isso? Não passa nada. De piano? E eu nem falei. Ninguém escapa do nosso Big Boss. Rapaz, espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui à frente, né? O que é mais fácil? Ampliação. Rapaz, mas eu me dei 2 ampliações no mesmo dia. Ampliação, com certeza. Com Mitrofanov, mentira, com Monte. Pra que pegar o pente? Vamos pegar um outro pedaço e fazer. É muito mais fácil. É isso aí. É muito engraçado. Muito legal.
porque a gente vai tomando hoje, né? Você me diz hoje, né? Eu falo, até brinca, minha mãe fica pra mim assim, ela fala, onde eu joguei esses 15 anos do meu dinheiro? Porque eu não sei aonde eu sento mais no piano, né? Faz um tempão que eu não sento no piano. Agora, ampliação todo mês tem uma, né? Quase. Então, hoje, né? A gente olhou e chamou muita atenção, foram muitos anos de dedicação a isso, né? E a gente valoriza muito a questão das soft skills, das habilidades, do conhecimento além da urologia, porque isso com certeza agrega muito na nossa vida prática, nosso conhecimento técnico. Eu chamo muita atenção porque é um órgão, assim como os órgãos urológicos, o piano é um órgão muito nobre também. Então eu chamo atenção todo esse tempo de dedicação a isso, né? Conta um pouquinho pra gente. Você sabe que eu fui criada no interior, né? Eu nasci em Birigui, fui criada no interior, e meus pais sempre valorizaram a educação acima de tudo. Eu estudei no estado a vida inteira, fui só no colegial para fazer parte do colegial numa escola particular, eu era bolsista, então tinha muito uma questão de dedicação mesmo. Então, meus pais sempre falaram que de fome eu não ia morrer e que sozinha eu tinha que me sustentar. Então, meus pais sempre levaram a educação acima de tudo. Então, todos nós tocamos um instrumento, eu fui no piano e eu sempre fui muito dedicada. Eu fui alfabetizada no piano, comecei a fazer piano com 4 anos, então as letras eu aprendi lá. Primeiro por uma questão de curiosidade mesmo, né? De como o som saía, como você mexendo nas coisas saía, e o som é muito bonito. E depois foi virando, e aí minha mãe falou, não, meus pais falaram, você vai fazer tudo para você ter um diploma. Então, independente do que aconteça na sua vida, você tem caminhos a seguir. Então, para mim sempre foi uma paixão, mas também virou, no final das contas, assim como a escola, uma obrigação. Então tinha que fazer, mas nunca foi uma obrigação maçante, eu sempre tive muito prazer em fazê-los. Então eu tenho esse diploma, se um dia a casa despencasse, eu teria outra profissão para fazer, e isso me tomou a infância. Então, para mim foi muito legal. Isso trabalhou a paciência, trabalhou a perspicácia, a repetição, né, que é o que eu carrego até hoje, o estudo diário, todos os dias eu ia sentar para tocar, porque eram lições. Então, isso eu carrego para a medicina, né? Detalhez, aquela necessidade de repetir e nunca cair no marasmo, porque uma nota que você esquece, você estraga toda a música, assim como na medicina. Mesmo fazendo uma postectomia, se você deixar no automático, você vai esquecer coisas simples. Então, eu faço isso todos os dias da minha vida. Até hoje, se eu vou fazer uma fimose, eu leio antes. Então, é para justamente não cair na certeza de que eu sei. E isso é o que eu trouxe do piano. Então, é uma coisa muito legal para mim. E era uma obrigação, mas era um prazer ao mesmo tempo. Eu nunca fiz nada na vida. Isso é uma coisa muito legal que meus pais sempre fizeram. Meus pais sempre disseram, se você gosta, se dedica, você faça. E assim foi com o piano, assim foi com a natação, é assim hoje com o triatlon. Então, eu sempre se eu gosto, eu faço. Eu caio de cabeça até demais. Com a medicina, então, nem se fala. Sensacional, isso aí é para isso que a gente traz convidados assim para a gente ter esses insights, assim como a música, né, o esporte, a repetição, a gente vê que a excelência ela faz parte aí ninguém chega lá pelo acaso, né? Assim é assim também na medicina, ainda mais numa prática que depende de habilidade manual, né? Numa prática cirúrgica, que é o que a gente fala aqui de urologia, então isso é fundamental e muito legal mesmo ouvir isso. Mas voltando ainda para a gente conversar sobre a formação, sobre a medicina e tudo mais, mas falando já diretamente sobre a urologia, assim. Que momento que a urologia surgiu para você durante sua formação? Como é que foi? Coisa mais naturalmente nada a ver da Terra. Porque eu fui a primeira mulher a fazer urologia na escola, né? Até antes de mim, ninguém tinha feito residência de urologia com concurso público, do jeito que a gente faz a residência. Então, tudo começou no segundo ano. A gente tinha as optativas, né? Que a gente tinha obrigação de escolher uma matéria que você se inscrevia, você tinha que somar X créditos, já não lembro mais, tem um certo tempo isso, mas você tinha que somar X créditos até o 4º, 5º ano e tal, não sei o quê. Eu assim, fui me inscrevendo e falei, qual que tem mais crédito? Fora de brincadeira, pode deixar. Qual que tem mais crédito? Aí eu olhei assim, urologia, câncer de bexiga, é nessa que eu vou. Acho que eram 4 créditos em 6 semanas. Falei, gostei
disso, tem mais crédito, vai somar crédito mais rápido. Cheguei lá no fundo, aí cheguei lá na Uro. Pior que assim, só tinha gente do 4º ano, tinha gente mais velha e eu lá, que nem eu sei até hoje como eu consegui me inscrever nesse negócio. Sentei lá no fundo da aula e a gente estava começando a ter bioquímica, umas coisas mais farmaco, alguma coisa assim. E eu me lembro que o professor que estava dando aula lá, ele começou a falar, porque da vacina do onco-BCG tem uma reação e não sei o que, nananã. E eu juro pra vocês, cara, eu lembro desse dia como se fosse hoje. Falei, ué, mas dá se você quer só antígeno. Falei alto, idiota, né? Você quer só antígeno e inativa a proteína. Aí ele pegou e falou assim pra mim, você é quem? Na hora eu já falei, nossa, burrada, Viridiana, você não consegue parar sua língua dentro da boca, né? Aí eu peguei e falei, sou a Viridiana, sou aluna do 2º ano. E no final da aula você fica pra conversar comigo? Nossa, mas eu falei, agora eu vou ser demitida dessa faculdade. Ok, tá. Cheguei no final, ele falou assim pra mim, cara, você sabe que essa é uma pergunta que a gente fez, né? Se eu só preciso da reação anticorpo, eu não preciso necessariamente dele estar vivo, né? Da BCG estar ativa. Então a gente queria fazer um trabalho e não sei, você quer fazer isso comigo? Aí eu falei, quero, mas assim, eu tô no 2º ano, faz um mês que eu entrei no 2º ano, eu não sei se eu consigo fazer isso. Ele, não, mas talvez seja mais fácil. Então eu comecei a fazer um trabalho de iniciação científica na urologia, e na época que eu tava lá, o professor, ainda era o professor Miguel Izurugi, que tava lá, e o professor Ortiz, e eles exigiam que todos que faziam parte da urologia participassem das visitas da urologia. Então você tem uma bolsa de iniciação científica na urologia, você vai fazer parte. Então você vai vir na reunião que eram as quintas-feiras, você vai vir na reunião das quintas-feiras, você vai prestar respostas a isso, você tem que entender o que está acontecendo. Mesmo estando no 2º ano, você tem que fazer uma coisa mais né, cabível ao 2º ano, mas tente sempre buscar. Então eu ia nas reuniões da URO e eu comecei a viver isso, e por 4 anos, então do 2º até o 6º ano eu tive bolsas de iniciações científicas na URO, ia mudando o projeto, tive bolsa 2 CNPqs, 2 FAPESPs, 2 CNPqs, foram 4, e as coisas sempre foram vindo de outras perguntas. Então eu fiz uma com onco-BCG, dali a pouco eu tinha feito uma sobre obstrução infravesical, aí depois eu voltei para onco-BCG. Foi assim, então aí eu comecei a viver, e aí na época de cirurgia geral, eu já falava que eu queria fazer uro, porque tendo vivido a vida do urologista, eu entendia que eu podia ir numa gama, eu simplesmente poderia sentar e ser uma clínica, né, fazer só a clínica, eu poderia fazer só cirurgia, eu poderia ir para o transplante, e eu poderia operar o tempo todo, fazer urgência, então era uma gama muito grande dentro da urologia. Fui indo. Não teve aquele dia que a fadinha mágica veio. Aí na cirurgia geral, eu não vou mentir que eu balancei. Assim, eu sou apaixonada por cirurgia, completamente doida por isso. Eu acho incrível o poder que cabe às nossas mãos de abrir, fechar e juntar coisas que não são juntáveis, né? Aparentemente não são juntáveis. Então eu balancei com a cardíaca. Cara, como eu balancei a hora que eu vi o primeiro transplante, que o cara bateu no coração, falei, menino, olha que lindo esse trem. Balancei na cardíaca, falei, nossa, eu quero muito isso. Mas aí você lembrou que tem transplante renal também e voltou pra URO. Não, foi pior, porque antes disso, eu empaquei na cirurgia pediátrica. Na cirurgia pediátrica, a hora que foi, assim, eu vi fazendo um transplante hepático, eu falei, gente, olha o tamanho desse órgão, e não sei o... Falei, gostei disso também. Então, assim, foram coisas que se somaram e eu gostava de tudo. Aí eu terminei o R2, né, da cirurgia geral, eu sou da época de fevereiro ainda, terminou a residência, nós éramos 9 pessoas da escola prestando urologia, e eu sabia que de nós, 6 não iam passar. E aí eu falei, quer saber, eu só vou prestar escola porque eu balancei demais entre todos os 3, né? Embora a urologia tava ali. Aí eu saí da escola, comecei, falei, deixa eu acompanhar a vida da pessoa, porque é muito bonito numa universidade, né? Ai, que transplante hepático lindo, 3 horas da manhã, que gente lá e tal. Mas não era essa a vida. E aí eu quis começar a acompanhar o urologista, acompanhar um cirurgião pediátrico, um cirurgião cardíaca. Meu Deus, mas deu 2 meses, eu falei, é uro, e não tem mais nada. Era uro mesmo. Então foi assim que eu caí na uro.
Foi desse jeito. Nossa, muito legal. E realmente, para quem tem transplante no serviço, sabe como que é puxado. Para quem tá de fora, fala assim, nossa, que lindo. E realmente é lindo, é uma cirurgia maravilhosa, né? No final das contas, é sensacional. Mas é uma correria. E uma coisa me chamou a atenção, porque você falou que desde o segundo ano, né, esteve aí dentro da urologia, ou seja, isso trouxe você pro departamento de urologia muito cedo. Então, imagino que todo mundo ali, os chefes da cadeira, os residentes, já teve contato muito cedo com eles desde o início aí. Mas ainda assim, como você disse, você foi a primeira mulher que fez urologia lá. Mesmo você tendo esse contato e querendo ou não, o pessoal da urologia tendo certo prestígio por você estar fazendo o que você fazia, como é que foram os desafios de uma mulher fazer urologia, assim, E isso foi amortizado porque você já tinha alguma empatia ali com o pessoal da urologia ou não? Ou até para cirurgia e para urologia ainda teve essa questão de desafios? Porque hoje em dia, claro que ainda 90% dos urologistas são homens, e isso vem mudando de pouquinho em pouquinho, mas isso há 10 anos atrás era muito diferente, né? Então, como foram esses desafios? Um pouquinho mais. Obrigada, viu, pelo 10 anos. Nossa, foi uma delícia. Ai, que delícia, quando eram 10 anos. A sua saudade, já que. Você sabe que eu digo para todo mundo que ter feito escola e ter feito tudo no departamento de urologia não me trouxe vantagem nenhuma. Mudou muito o departamento de urologia o tempo que eu estive na escola. Então, pensando em escola, né? Miguel saiu, o professor Miguel Zirugi saiu, metade das pessoas saíram com ele, entrou num grupo, saiu. Então, renovou muito. Existiam, obviamente, aqueles docentes que lá estavam, mas as pessoas com quais a gente convivia mudou muito, né? Então, os que, por exemplo, na época quem foi o meu orientador no PIBIC, a primeira orientadora foi o Dr. Luciano Nesralla. Ele saiu junto com o professor Miguel e uma pessoa muito grande saiu junto com ele. Então, as pessoas que me viram na iniciação científica não foram as pessoas que viveram comigo a cirurgia geral. E é completamente diferente, né? Quem viveu comigo a cirurgia geral, quando eu prestei prova para uro, uma dúvida para todos, né? De como seria, porque, pra você ter uma ideia, não tinha nem banheiro separado na uro para as meninas, né? Era um banheiro onde vocês trocavam. Então, na urologia da escola tem um centro cirúrgico dentro, né? Tem a arena, tem o centro cirúrgico, mas era um banheiro único, né? E aí, não tinha banheiro, continua não tendo. Porque era um lugar que você se trocava e tal. E as perguntas eram muito... no começo foi até estranho responder as perguntas que eu respondia, porque eram coisas das quais eu não fui perguntada na cirurgia geral. E toda a história, pra mim, terminou no dia da minha entrevista. Na hora que chegaram pra mim e falaram assim, mas e aí, como é que vai ser uma mulher na urologia? Eu respondi assim pra quem me fez essa pergunta. Por que vocês não me perguntaram isso quando eu passei na cirurgia geral? Porque eu troquei a porta do pronto-socorro como qualquer homem. E ninguém perguntou como que ia ser uma mulher na cirurgia geral. Qual a diferença? Eu sou uma residente concursada, eu passei num concurso público, isso é um concurso público aberto, né? Eu passei ali no concurso público e vocês estão me interrogando, estão me questionando. Então, por que eu vou ser diferente? Eu não quero ser diferente. Então, eu, Veridiana, como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa que me cobra demais, que me dedica ao extremo, então eu queria fazer tudo em dobro, né? Eu, Veridiana, quis fazer em dobro, eu achava que eu tinha que me mostrar em dobro, mas ao mesmo tempo, mostrar não exibicionista, sabe? Mas eu queria sempre estar na frente, eu já estudei, eu já fiz, eu já peguei, eu já sei, eu já sempre quis mostrar, mas eu fui assim na cirurgia geral também, né? Então, só que nós éramos 12 na cirurgia geral e na uro nós éramos 3. Então era 3 na mesma leva de residência. Então eu me mostrei demais e eu fui tratada igual. Existiram, sim, é mentira eu dizer que não houve piadas idiotas, comentários desnecessários, tive brigas homéricas com pessoas, mas eu nunca me deixei por baixo, eu nunca faltei com respeito para ninguém, mas as perguntas eram respondidas do jeito que eu fiz essa resposta pro docente que me entrevistou.
Falei, vocês não fizeram essa pergunta na cirurgia geral, eu não quero que faça essa pergunta na urologia, porque não vai mudar em nada. Né? Sou uma residente. Então aqui eu sou médica, ele é médico, aqui o treinamento é o mesmo. Mas eu chorei no chuveiro. Entendi. Doutora, e qual foi o momento da urologia que a urologia pediátrica chegou e tomou conta e você viu que era aquilo que você queria fazer? Na primeira semana. Já? Meu Deus! Meu primeiro sobreaviso da urologia. O Bruno Leslie, eu sou da turma 71 da escola, o Bruno da turma 62. O Bruno foi pro Canadá, o Bruno fez urologia que nem né, fez que nem exatamente o que eu fiz, eu copiei o Bruno, né? O Bruno é minha inspiração e eu falo pra ele sabe disso, como urologista pediatra. Então o Bruno tinha acabado de voltar do Canadá e a gente chegou na primeira semana eu comecei nos ambulatórios e aí tinha sobreaviso no fim de semana. Aí na primeira semana eu me lembro que a gente tinha visto uma criança no ambulatório e o jeito com que o Bruno me explicou a situação foi muito bonita. Era uma criança que era uma mielomeningocele, operada logo no começo intraútero, então o professor Sérgio Cavaleiro da Neurocir já estava fazendo algumas intraúteros na escola, ele foi operado intraútero, passou um tempo, precisou fazer uma derivação, e então foi aquela sequência, e o Bruno disse assim, bonito da urologia pediátrica e de ser urologista é que você vai ver todas as fases da vida de uma criança. Você vai ver ela dentro da barriga da mãe, você vai ver ela crescer, e quando ela cresce, principalmente as que têm uma malformação, elas continuam sendo sua. Por quê? Porque a malformação veio de lá e você é quem acompanha. Então você vai ver a criança até o adulto, se você quiser. Como urologista, você vai tratar do menino, da próstata, da menina, da gestação. E eu falei, gostei disso. Achei essa coisa dessa linearidade de ver o começo e o fim. Você vai ver a evolução natural da doença ou você vai mudar a evolução natural da doença com a sua capacidade. Nessa primeira semana a gente teve um paciente que ele tinha feito ampliação vesical e o paciente tinha fistulizado. Falando ampliação, o paciente fistulizou e a gente foi operar o paciente 3 horas da manhã. E eu me lembro que a calma com que o Bruno entrou na sala, pra mim estávamos todos juntos, né? E o Bruno tava nervoso com a situação, ele tava em choque, tal, não sei o que, o anestesista conversou com ele. E o Bruno, aí a hora que entrou na cirurgia, o Bruno parou, ele falou assim, agora depende da gente. Nesse momento é a gente achar o pequeno buraco ou desfazer a cirurgia. Sim. Se desfizer, a gente sabe refazer. Então, a calma com que o Bruno falou e depois seguir o paciente ali, conversar com a nefro e discutir as coisas, isso é bonito da medicina, né? É você ver tudo. E aí, quando chegou, isso também foi outra história muito bonitinha, esse menino na época já tinha seus 4 anos e não sei o quê, e eu vi ele voltar no ambulatório, no final da urologia, quando eu estava no R3 da Uro, no R5 da Uro, ele voltar o nome dele é Pedrinho, ele voltou assim, ele pra mim e falou assim, eu lembro de você tava com cara de susto. É isso, gente, obrigada, hoje eu assino, que é o que eu quero fazer, urologia. Onde eu assino. E foi assim. Então a urologia pediátrica entrou na minha vida na primeira semana. Eu tentei, viu? Juro que eu tentei. Eu falei, deixa eu gostar dessa feminina. Deixa eu gostar dessa onco. Não bate, gente, desculpa. Esse negócio de pôr sling comigo, eu já pus nas crianças. Mas, assim, fazer a rotina, sabe, da urologia feminina não é uma coisa que eu faria, Verigiana, mas graças a Deus, eu aprendi com a urologia feminina muita coisa, mas a rotina eu não faria. Litíase, eu acho o máximo para cálculo em criança, mas eu não viveria só de cálculo. Sabe, cadê aquele... Porque o cara do cálculo, ele é seu cliente por muito tempo, né? Porque ele vai recorrer em cálculo. Mas não é aquela coisa de você senta no consultório, vê a criança, ganha beijo, ganha abraço, sabe? Você não tem essa linearidade. Onco. Cara, onco você tá sempre perdendo, você já começou a perder, isso não entrava na minha cabeça. Então eu falei, não, eu quero ir pra PED. Eu tentei pra... A urologia pediátrica é bem peculiar realmente nesse sentido, porque ainda mais para pessoas como você, assim, que está há muito tempo no departamento, eu falo porque aqui no meu departamento também tem urologia pediátrica, eu não estou tanto tempo, mas eu vejo meus chefes, como eles reagem, né? Ele fala assim, nossa,
olha como que ele tá, eu operei ele quando ele tinha, sei lá, 6 meses, a criança já tá, sei lá, com 10 anos e desenvolveu, às vezes, aqui tem um negócio curioso também, que tem irmãos gêmeos que um recebeu um transplante e outro ainda não, e o que recebeu já desenvolveu. Eu falei assim, nossa, como depois que ele recebeu o transplante renal, ele desenvolveu mais que o irmão gêmeo dele, depois o irmão gêmeo dele recebeu o transplante. Então, tem essa característica de você ver uma evolução, né, de você ver a criança desenvolvendo, não só em questões de saúde, né, melhorando questões funcionais, de urina e tal, de saúde, mas também vendo ela se inserir no contexto social, né, nas escolas, nas atividades físicas, no esporte. Isso é muito, realmente, a urologia é pediátrica, mas falando nessa parte que você disse, né, além de litíase e onco, não sei o quê, mas tem essa característica bem interessante e marcante, né? Eu sou apaixonada. Hoje eu tenho crianças minhas que já... crianças. Teve um menino, nos últimos pacientes que eu vi na escola, eu operei ele de um tumor de testículo, a gente fez uma cirurgia abdominal, uma linfadenectomia que veio até no queixo dele, né, quando ele era criança. Ele tinha, na época, 12 anos, 13 anos, e ele foi no ambulatório, um pouquinho antes de eu sair da escola, julho, agosto do ano passado, com um bebê no colo. Nossa. Eu olhei pra cara dele e falei... eu te conheço. Ele falou, você não lembra de mim? Eu sou fulano, corintiano, porque o quarto tá todo corintiano, eu sou corintiano. E eu falei, o quê? Fulano e tal, não sei o que. Ele falou, trouxe meu filho pra você ver. Mas eu chorei, feito cachorrinho, entendeu? Tem criança minha que tá hoje no Comitê Paralímpico, que tá indo pra Olimpíada. Então, assim, você fala, cara, olha só... Que outra disciplina me proporciona dentro da URO, né? Que outra coisa me proporcionaria ver isso, sabe? Trazer a criança para uma vida social, uma criança com uma formação. E isso me derruba lágrima. Daqui a pouco, olha isso aqui, ó, daqui a pouco começa a chorar. Sou tão derretido. Chama atenção essa questão da identificação. Primeiro, da uma pessoa que te inspirou, né? Normalmente isso impacta muito a gente. Ainda mais do jeito que você contou, porque... ele soube usar a essência do que é a nossa profissão, em cima de um caso desafiador, em cima de uma situação adversa, e é aquela história, muitas vezes você não sabe, em determinadas situações desafiadoras, o que fazer, mas é a situação de voltar 2 passos atrás, retomar os seus princípios, de onde você partiu, e aí você começa do zero e normalmente dá certo. E essa questão da sensibilidade também faz toda a diferença, porque se a urologia é uma área versátil, a Uruped é versátil ao quadrado. Porque, além do conhecimento técnico, né, porque a Uruped ela também mescla muito com a parte de funcional, a parte de reconstrutiva, que são áreas muito desafiadoras, que requerem o conhecimento fisiopatológico, o conhecimento histopatológico para você fazer técnicas cirúrgicas. Só que a questão da Uruped, e eu tenho vivido um pouco isso agora, atuando na questão de urologia funcional, a gente tem algumas crianças com mielomeningocele, a questão social é muito importante. Às vezes não basta você saber o que tem que ser feito e a melhor forma de ser feito se você não entende o contexto daquele paciente, o contexto que está inserido, os desafios que aquela família tem, porque acaba que você é o médico da família, você é o médico da mãe, toda essa questão das orientações. Então, me identifiquei quando você falou dessas questões da sensibilidade realmente em saber lidar com isso, e eu acho que a prática disso, você deve viver isso muito mais ainda, aulas e aulas e aulas. Cada paciente, cada história é um professor para te ensinar coisas que você nem imagina que você aprenderia, né? Não, é incrível, né? Você aprende a lidar com... Principalmente, eu falo que a urologia pediátrica, ela não é bonita. Mentira dizer que é bonita, porque bonito é aquela coisa que você chega, opera, termina, não vai acontecer. A urologia pediátrica, a pessoa você vem por uma fimose? Vem por uma disfunção miccional? Vem, que parece que é simples, né? Uma disfunção miccional simples, que é aquela coisa que a gente mais lida, menurese, né? Menurese. Você tem ideia do prejuízo social que isso é para a criança?
Tem criança que se isola, que não vai dormir na casa do amiguinho, que não quer dormir na casa, que não faz acampamento da escola porque tá com medo. A criança que tem uma incontinência urinária, uma giggle incontinence, que dá risadinha e faz xixi, já não quer mais dar risada, não quer mais participar das festas. Então, quando você vai olhando, o simples não é simples. Todo mundo que chega pra mim, eu falo que eu sou o fim do que já tentei tudo e quando deu errado chega na URO, pede. Então, quando chega pra mim, já chega com uma carga absurda. Já chega com cansaço, as mães de anorexia já tentaram, boa parte já tentaram tudo errado, ouviu a vizinha, o sogro, o cunhado, o gato, o cachorro, e todo mundo sabe opinar na vida de todo mundo. A criança que chega com uma malformação, ela chega com a mãe, que toda mãe tem uma culpa, né? Você pode explicar pra mãe 1000 vezes que ela tem culpa, ela não tem. A mãe já chega, as que operaram intraútero, já chega com aquele negócio de, mas eu fiz tudo, eu vendi um carro, eu tô endividada pra operar essa cirurgia intraútero e a minha criança não melhora. Você fala, ei, aí você começa a explicar a embriologia, o que você falou, eu preciso falar pra mãe que a bexiga se forma com 28 dias, a coluna se fecharia com 30 dias, mesmo eu fechando a coluna com 22 a 24 semanas, a bexiga já tá formada, você nem sabia que estava grávida. Então, você tem que começar a tirar culpas. E você tem que participar disso de uma forma ativa. Você não pode, uma coisa que eu descobri que você não pode ser o tempo todo complacente de, não, mãezinha, eu entendo. Você tem que ser a voz da razão, mas tem que ser de um jeito sensível, né? Então, eu falo que é bonito para quem olha de fora, ai que legal, você trabalha com reconstrução, mas eu sofro 100% com todas as famílias, porque cada família é uma história, cada um assimila de um jeito. Quando às vezes, vai ter que passar sonda. Tem gente que parece que eu tô açoitando em praça pública, mas, eu vou mandar sonda no meu filho. Depois que entra no esquema, ai doutora, que legal, né? Ai, menina, se eu soubesse eu tinha passado, mas até o se eu soubesse eu tinha passado antes, e assim vai. Então é bonito quando tá resolvido, mas eu sofro com todas as famílias, entendo, e eu sou a médica da família, né? Então, tá com uma unha encravada, doutor é o rim. É o rim. Você fala, Deus, é unha encravada, mas essa criança pode ter gripe, resfriado, mas pode tomar teu remédio, porque eu sou o centro, né? Eu sou o centro da doença. Então, tudo acaba vindo pra mim mesmo. E é isso. E aí, tomada a decisão, né, de fazer a uropediatria, na época que você se formou, a gente não tinha no Brasil ainda os fellows tão bem estabelecidos como a gente tem hoje, né? E você estava num lugar que tinha realmente uma referência de uroped. Como que foi a decisão de como fazer esse fellow e aonde fazer esse fellow? Bom, a decisão também veio junto com o Bruno, que é a pessoa que para mim tinha mais referência, né? Eu perguntei pro Bruno assim, falei, Bruno, o que você acha de eu ficar aqui no Brasil e acompanhar o Dr. João, o Dr. Pedro, o Dr. Lucas, né? X, quem quer que você acha que seja. Acho que o Brasil é o único lugar que você, para ser urologista, você só bota uma plaquinha na porta e fala, sou urologia, atendo urologia pediátrica, né? Eu fui ver os serviços nacionais, eu fui conversando com as pessoas hoje, de novo, né? Hoje é outra história, né? Como que eu faria? O seu serviço você vai ter um residente, o residente é a prioridade, quando der, você ajuda a operar, ou você vai ajudar o Dr. X a fazer as coisas. Eu falei, mas que hora que eu faço? Não entra isso na minha cabeça. Não tem um lugar para o fellow. Vou continuar como residente, vou ficar batendo boca com o residente, brigando por procedimento com o residente. Não acho certo. Então, no R3 da urologia, no R5, né, da urologia, eu já sabia que queria fazer urologia pediátrica e o Bruno falou, você vai sair, se você quiser fazer, você vai fazer direito, como é recomendado pela sociedade americana e pela sociedade europeia, que é um serviço que tenha treinamento exclusivo para quem já terminou urologia e você fazer no mínimo 2 anos, porque aí você consegue o reconhecimento da sociedade europeia, da sociedade americana. Então, façam no lugar de reconhecimento. A decisão seria para onde, né? Aí eu falei, bom, financeiramente eu não consigo me bancar sozinha. Eu preciso de uma bolsa. Não tem como eu bancar 2 anos morando no exterior, quem vai me pagar? Não existe isso, né? Então eu precisava de uma bolsa. Lugares em que ofereciam bolsa. Seria o Canadá, dava para fazer na Europa também. E os Estados Unidos, o tipo de fellow era diferente. Então, eram 2 anos de research para depois ver se você ia fazer um clinical fellow.
falei, não sei se eu quero tanta pesquisa assim, não. Mas, como cirurgião, eu queria fazer. Aí, o que eu fiz? Eu peguei os serviços do Canadá, que o Bruno tinha feito em Toronto, no Canadá. Eu apliquei para um observership e nos lugares em que eu achei, em que o Bruno já tinha referência, das quais eu também olhei, eu fui estudar o serviço, né? Então, eu peguei, olhei lá, Universidade de Ottawa, quantas cirurgias, quantos fellows formaram, o que tem? Toronto, como é que é? Tem bolsa? Aceita fellow internacional? Não aceita fellow internacional? E eu acabei vendo que o que eu procurava para mim, que tivesse o menor número de fellows, com o maior número de procedimentos, seria ou Toronto, ou Ottawa, ou Vancouver. Mandei um e-mail na caruda mesmo, né? Na caruda deles falando, olha pessoal, eu queria, mentira, foi no R4, no R5 eu fui para lá, então no R4 eu fiz isso. Mandei um e-mail para eles dizendo assim, olha, eu sou brasileira, eu estou terminando urologia numa faculdade federal, eu gostaria de me candidatar a um observership para ver como funciona o serviço de vocês e para eu me aplicar futuramente. Vancouver falou, não teremos vagas nos próximos 3 anos, nós já pegamos as vagas. Toronto falou, tem uma vaga não para esse ano, para o ano que vem, então eu ficaria 1 ano parada e iria para lá. E Ottawa falou, não sei se teremos vaga. Eu falei, tudo bem, eu quero fazer o observership de qualquer jeito. Né? Aí eu peguei as minhas férias do R4, juntei com as férias do R5 e conversei com os colegas todos e depois um tempo que a gente tinha para fazer um estágio fora que poderia ser feito. Então eu fiquei 3 meses fora, aí bancado só com meu dinheiro. Fiquei 20 dias em Vancouver, 13 dias em Toronto e 1 mês em Ottawa. Em Ottawa foi muito interessante porque, embora o serviço seja relativamente grande, ele é menor do que Toronto, né? Toronto acaba ficando na CKIDS, que foi onde eu fiquei, que eu fui lá para fazer observação. Era um serviço muito grande, mas ao mesmo tempo era muito organizado. E Ottawa eram dois fellows que teria, um internacional e um fellow nacional, então eu teria condições de aplicar para ele. Nesse interim, o Toronto falou, cara, se quiser aplicar, você aplica, porque quem ia ficar o outro ano não vai ter. Não tem problema nenhum, já estava lá. Aí o chefe de Ottawa na época era o Mike Leonard, ele começou a fazer várias perguntas para mim, em questão eu só observava, não fazia nada, e eu falei para ele, eu vou aplicar para o fellow aqui. Ele, tá bom, então se quiser a gente já faz a entrevista agora. Ok, faço a entrevista. Então fizemos as entrevistas, mandei na sequência toda a documentação durante o final do R5, compatibilidade de documentos, as traduções todas, o que a urologia fez, o que a urologia não fez, tudo que eles pediram e mandei a mesma documentação para Toronto. E aí, Ottawa, final de janeiro, eu sou da turma de fevereiro, então, final de janeiro, estava para terminar a residência, Ottawa, o chefe de Ottawa, que depois passou a ser o Guerra, que é um brasileiro, falou assim, olha, a gente já tinha a resposta, nós tínhamos 2 fellows possíveis, né? Uma canadense e um seria você, a gente precisava da confirmação da canadense, porque ela definitivamente é prioridade, então agora eu posso te apresentar o serviço. Ela vai ficar só 1 ano, porque decisão pessoal. Então, se você quiser, você vai fazer 1 ano que é majoritariamente research, mas você vai ter clinical, então você vai atender no ambulatório, você vai operar. O dia que ela tirar férias, o centro cirúrgico é seu, vocês nunca vão tirar férias juntas. O dia que a gente tiver dois staffs operando ao mesmo tempo, você vai operar com ela. Então, mas eu queria que desse prioridade para o research no primeiro ano, e o segundo ano você é totalmente só seu, não terá outro fellow. Você vai ser fellow única, então você será a massa da cirurgia. Toronto acabou de responder mais tarde, né? Eu falei, não, e eu decidi por Ottawa. Eu falei, para mim seria importante, primeiro, porque, embora eu falasse inglês, a vida é diferente, né? E eu falei comigo aqui, poxa, é legal fazer um research e é legal eu ir me incluindo no serviço de forma lenta, porque se eu não gostar, eu também não atrapalho o serviço. Então, essa foi a questão. Então, fui aprovada, ela tinha bolsa, nem que terminei de mandar para os outros lugares, porque foi tudo muito organizadinho, assim, e aí eu lá fiquei. Aí foram 2 anos e meio lá, 2 anos de fellow que eu fiz, 6 meses que eu fiquei ajudando um pouquinho o serviço, porque uma das staffs tinha tirado uma licença, porque ela tinha nenê, eu fiquei ajudando, e fica, não fica, catei a mochilinha e voltei. Mas a decisão de voltar foi pessoal, não foi pro trabalho. E eu não me arrependo de ter voltado. Essa vida.
mais uma vez as coisas foram se encaixando. É muito legal, a gente tem uns episódios que a gente gravou e conversou e pôde trocar experiências sobre fellowship e tudo mais, e a gente conversou só sobre os fellows que fizeram no exterior, e você vê, né, que existe um negócio em comum entre eles, né? Existe, claro, uma formação, um desejo. Na verdade é mais que um desejo, né? É realmente uma complementação, mas que todas essas pessoas que a gente conversou têm em comum, e você vê que também nenhuma delas caiu de paraquedas no ferro, falou, chega lá, tá, é seu. Todos eles fizeram da forma mais arcaica e tradicional possível, assim, que é dar caruda mesmo, mandar o e-mail, bater de frente e ir atrás, porque, querendo ou não, além de ser uma mensagem, né, de você estar indo atrás, você se demonstra um interesse que, pô, quem tá vendo do outro lado fala assim, mas quem é essa pessoa aqui? Vamos ver quem que é. Então, assim, é muito interessante ver que realmente essas pessoas têm essa coisa em comum, né, Pedro? Não sei se você sentiu a mesma coisa. Inclusive, né? Desculpa. Os caras até, no dia da minha entrevista, eles falaram assim, você sabe que o fator você ter vindo aqui e se mostrado ao serviço fez toda a diferença. Isso, perfeito, com certeza. Quando você falou que fez isso no R4, né, pro R5 foi lá ficar um mês, eu já imaginei que, aí que fez toda a diferença, porque você precisa se apresentar, né, quem que é essa pessoa que vai vir? E realmente é dar cara, você catar sua mochilinha, chegar lá num outro país, outra cultura, sem saber se apresentar direito, se situar, né? Realmente a gente teve essa experiência de conversar com pessoas que tiveram situações bem semelhantes. É a história de estar no lugar certo, na hora certa, mas não é esperar a oportunidade, é criar a própria oportunidade. E isso eu percebo que é incomum em todos que conseguiram um fellow internacional e fizeram. E aí, Veridiana, conta pra gente um pouco mais como era essa rotina do fellow, de segunda a sexta, o que vocês faziam, e os principais aprendizados, as pessoas que te inspiraram lá, coisas não de urologia, que você voltou na bagagem também. Eu falo que assim, se todo mundo acha que o R1, R2, R3 foi cansativo, vocês não fizeram o fellow. Deus do céu, era insano. Era assim, no ano do research, eu tive uma sorte, que é um azar. A fellow que estava comigo, ela era aquela típica... Esse ferro, tá bom, depois eu faço. E eu já falava, peraí, faz não, daqui que eu vou, não, que negócio é esse? Então eu tinha sobreaviso a cada 15 dias, sexta, sábado, domingo, era o meu, e lá a ordem é o R1, 2, 3, qualquer que seja, que é do R1 ao R5, que fica com você. Liga pro fellow, o fellow, se não decidir ou tiver alguma conduta cirúrgica, liga pro staff. Então tudo chegava em mim, né? Eu passava por mim. Então no primeiro ano, embora eu tivesse o research como prioridade, eu tinha bastante sobreaviso, principalmente sobreavisos contínuos. Então sexta, sábado, domingo, a cada 15, ou então segunda, terça, e no dia seguinte tinha que passar visita, isso tudo fazia. Mesmo não sendo a pessoa que estava nas cirurgias, a visita era comum, o paciente era da urologia, não pertencia a X ou Y, né? Então a gente estava lá nas visitas. Então o primeiro ano, as pesquisas foram intensas e me renderam várias publicações, e Mike Leonard é uma das pessoas que eu mais admiro nesse mundo. Ele sempre foi muito apoiador. Ele falava que ele convivia com guerra, então o meu sotaque era muito fácil de entender. Isso era bem legal, porque ele levava natural a ideia, e ele sempre falava, você sabe que a gente prefere o fellow estrangeiro porque ele vem com vontade de aprender. Os fellows nacionais, eles estão relativamente cômodos, porque, já tô aqui, já conheço o serviço, e vocês vêm com aquela gana de, em 2 anos, eu preciso defender o mundo. Eu preciso resolver o meu mundo em 2 anos, então em 2 anos eu tenho que aprender tudo. Isso era muito legal. E no primeiro ano de fellow, tinha umas coisas que eu achava incrível e que hoje para mim fizeram completamente diferença. A gente tinha um negócio que chamava RUN, Radiology, Urology e Nephrology. Então eu rodava na radiologia, laudava ultrassom junto com as pessoas, laudava tomografia junto com as pessoas, era eu quem fazia a uretrocistografia miccional das crianças recém-nascidas. Eu passava na nefrologia,
Então eu ficava discutindo equilíbrio ácido-base, pH. Se você mandar eu fazer uma diálise hoje, eu ligo a máquina, viu? Não tem problema nenhum com ligar a máquina, porque era para você fazer. Você tá achando que o paciente ele é só cirúrgico? Não, o cirúrgico é o fim da história. Então você passava e a urologia. E isso hoje para mim trouxe uma diferença absurda, sabe? Eu entro nas reuniões com a nefro e eu não me sinto menos que ninguém. Eu discuto coisas nefrológicas, obviamente, né, dentro do limite de não rever isso sistematicamente, diariamente, mas eu não passo apuro no equilíbrio ácido-base, não, filha, dou bicarbonato se precisar. Então isso fez bastante diferença. Passava na patologia também, então a gente via as biópsias das lâminas, passava isso para mim foi assim um divisor de águas no conhecimento. Mas isso é outra história. O estudo urodinâmico quem fazia era a enfermeira, mas a gente ficava lá, então hoje eu também tenho o meu consultório urodinâmico em pediatria, que a visão é completamente diferente da do adulto. Lição de vida que eu tomei lá do Canadá, né? Além disso, eles são muito diferentes da gente, mas eles são humanos também, né? Eu morei no Canadá na época que a imigração síria estava bombando. Então, eu vi muita dor, eu vi muita guerra, né, de um jeito que eu não gostaria de ver, os imigrantes sírios, gente de muito dinheiro mudando para um país só por conta de refugiados. Você fala, o cara vai lá com sua mochila e com a vida e ele é um refugiado. Então isso é uma lição de vida. No ano cirúrgico foi desse, meu filho era pesado. Eu estava de sobreaviso todos os dias que tinha cirurgia e nesse ano todo mundo operava todos os dias. Então eu fazia sobreaviso quase todos os dias. Todas as urgências, elas passavam por mim. Então, como eu falei, tudo meu telefone tocava, eu acabava voltando, eu tinha external phone call. Então, às vezes, um médico de família lá da Pindamonhangaba da Serra ligava para a urologia para tirar uma dúvida. Isso vinha para mim primeiro. Então, o telefone tocava o dia inteiro, era a responsabilidade de estar lá, de defender. Então era 24/7. Eu tinha meus sobreavisos, mas eu fazia questão de pedir meus descansos, mas eu falava para os residentes, me liga para contar. Então às vezes eu estava dando uma volta de bicicleta e meu telefone tocava, o que aconteceu? Me fala. Porque eu não queria perder o que estava acontecendo. Na segunda-feira eu estava lá, às vezes era um gancho muito grande, era uma cirurgia muito legal que eu queria ver e fazer. É isso, foram 2 anos da qual eu fui para isso. Então eu não quis abrir mão de nada, né? Acho que a única época que eu descansava mesmo era nas férias, que eu voltava aqui pro Brasil, ou então os congressos. Isso também foi muito legal. Nossa, como eu viajei para congresso. Teve no primeiro pro segundo ano, eu acho que eu fui 6 vezes para Europa. Nossa, me lembro. Pra Finlândia. No congresso Finlândia, eu falei, gente, quando eu iria de novo pra Finlândia, sabe? Fui pra Praga, fui pra Alemanha 2 vezes, fui pra Itália, fui pra França, tudo isso com a pesquisa. Então, legal que é uma imersão não só na urologia, mas numa outra cultura, né? Isso aí é uma oportunidade igual essa, realmente. Num ambiente diferente. Que a pesquisa é valorizada e não só no sentido de valorização sentimental, valorização financeira também, né? Isso faz toda a diferença. Doutora... Não ganha muito, não. Não ganha nada. Doutora, e como é que foi esse processo de retorno para o Brasil? Você veio, já sabia onde é que ia trabalhar, já tinha proposta, caiu de paraquedas, chegou em algum grupo, enfim, veio com medo, veio confiante de que ia dar certo. Como é que foi isso? Uma paulada na cara. Quer dizer... a decisão de voltar foi uma matemática. Eu falo para todo mundo que eu nunca vou criticar quem foi e ficou, assim como eu não vou criticar quem foi e voltou, né? Eu coloquei no papel quanto eu ganho aqui, quanto eu ganho lá, liberdade que eu tenho aqui, liberdade que eu tenho lá, qualidade de vida aqui, qualidade de vida lá, paz, minha família. Então isso tudo foi pesando e no fim das contas a decisão pesou pelo humano, né? Eu queria estar com meus pais, eu queria estar com a minha família. E eu não, juro pra você, assim, o que eu ganhava lá e o que eu ganhava aqui em dinheiros é equivalente. Talvez a vida que eu tenho aqui é mais luxuosa do que a vida que eu tinha lá, em termos de conquista. Porque a conquista do canadense ela é progressiva, né? Então o cara vai comprar uma casa, vai financiar, vai hipotecar, vai fazer as coisas e tal. Eu era solteira, então eu não tinha uma família que me suportava lá, tinha os amigos, mas os amigos eram tão cíclicos quanto a minha possível ida. Então eram 2 anos, alguém voltava, 2 anos voltava, e quem tinha ido pra lá tinha vindo da família. Mas nada dava o suporte que a minha família tinha. Então eu falei, cara, se é pra quebrar a cara, eu vou quebrar em casa.
que doeu a quebrada de cara? Né? Porque fora, eu tava lá fazendo congresso, viajando, eu era importante, e as pessoas me conheciam, e aí eu voltei pro Brasil, e é você mesmo. Cara, eu fiquei quase 3, 4 anos sem ninguém saber da minha vida. Cadê ela? Né? Todo mundo termina o consultório, termina a residência, começa a trabalhar, você tá com colegas, você vai fazendo. Então, todos os meus amigos demoraram 4 a 5 anos para firmar o consultório deles, né? Para ter um ciclo de consultório. Então, quando todos meus amigos estavam decolando, eu tava voltando. Sumida. 3 anos da minha vida. Sorte, de novo, que eu tive. O Bruno, eu falo que o Bruno, ele tá na minha vida em todos os momentos. O Bruno, quando eu voltei, ele recebeu um convite para ir pro Catar, junto com o Pip Sali, que era um dos nossos antigos coordenadores do Canadá. Então o Bruno falou assim, meu consultório tá aqui para você. Eu falei para meus pacientes que eu tô indo embora, mas que eu estou deixando para você. Não foi tão lindo assim, não. Porque os pacientes confiavam no Bruno. Eles não confiavam na Veridiana. Quem é essa menina de 34 anos que tá voltando pro Brasil? Que essa cara, né? 3 anos que ninguém conhece, aí pergunta pra pediatra, você sabe quem é a Veridiana? Não. Lógico, gente, pelo amor de Deus, até eu vou pegar meu filho e levar para outro, entendeu? Então foi muito, muito decepcionante comigo mesma ser quem eu era no Canadá e vir pro Brasil. Doeu, eu lá, todo mundo me ligava, todo mundo falava, eu conversava, discutia, as pessoas me respeitavam, eu era meio que um estafinhozinho lá, chega aqui. Tipo, estaca zero, né? Tipo assim, começando ali do novo. Aquela sensação, né? Exato, teve isso, sabe? Alguns pacientes ficaram, então, comigo até hoje. Mas o Bruno, eu falava que assim, a secretária falava, nossa, doutora, a história tá um tédio. O Bruno parecia cara de rodando entre a gente. Pagava pra trabalhar. Aí eu acabei voltando pra escola, né? Comecei a atender lá no ambulatório. Primeiro era voluntária, atendia lá. E aí você vai conhecendo as pessoas, reconhecendo as pessoas. Então, o pessoal da Nefro, eu ia nas reuniões. Aí, de novo, né? Bora começar do zero, filha. Quem me dá paciente? Nefro e pediatra. A Nefro era uma coisa que eu sentia, juro você, saudade de ser médica, de discutir medicina. Sabe? De discutir, não a técnica cirúrgica. A técnica cirúrgica macaco treinado faz. Vocês me desculpam. Né? A técnica cirúrgica você estuda. Mas eu sentia saudade disso, sabe? De discutir. Então eu pedi licença e comecei nas reuniões da Nefro. Comecei na reunião da UTI, na reunião da pediatria, na reunião da rádio. E aí eu ia mostrando o que eu conhecia, pedia palavra e fui na caruda de novo. E assim foi. E devagarzinho as coisas foram se consolidando e graças a Deus tá tudo bem. Estratégia muito interessante, porque é um pouco fora do habitual você pensar, né? Em reunião do pessoal da UTI, da pediatria tudo bem, da Nefro talvez, né? Interessante. E essa questão da nossa profissão, o mercado de trabalho, o networking faz toda a diferença, né? Porque a nossa especialidade conversa com praticamente todas as outras especialidades. E à medida que você vai tendo confiança e relacionamento com esses outros colegas, as coisas vão acontecendo aos poucos, né? Muito legal. E assim, claro, você voltou, foi conseguindo seu espaço devagarzinho e tudo mais, mas graças a Deus conseguiu. E assim, hoje a gente pode dizer que você, doutora Veridiana Andrioli, é uma urologista pediátrica. Como é que é a sua rotina? Digo nesse sentido, entendeu? Como é que é a sua rotina de cirurgia, seu consultório? Você atende urologia pediátrica, assim, com uma frequência muito maior dos seus atendimentos? Você é referenciado ou não? Você ainda tem o espaço que você vai fazer, sei lá, uma vasectomia, alguma coisa nesse sentido ainda? Não, hoje eu me defino com o que eu quis ser quando crescesse. Eu faço urologia pediátrica e urologia de transição. Então, isso, para mim, é o que faz a grande questão. Mas dentro da urologia de transição, às vezes eu não transiciono ninguém, né? Então, o que eu tenho para mim, né? Hoje, meu consultório é 100% urologia pediátrica ou as malformações da pediatria que eu carrego para o futuro. Então, tenho bexiga neurogênica de 30 anos, tem moleque sim, né? Já
Já sou dos 39 mais. Tem menina de 30 anos com bexiga neurogênica que tá no meu consultório. Mas por quê? Porque é uma doença de criança da qual eu continuo seguindo essa criança. Mas, obviamente, se tiver que fazer uma prostatectomia, hoje, sei fazer? Sei. Mas eu passo. Então, vou junto, porque eu passaria para quem eu confiaria, mas eu não faria uma prostatectomia radical. Se precisar, eu faço. Uma urgência, fazer a prostatectomia radical na urgência. Faço, não tem problema nenhum. A técnica, como eu disse, sei fazer. Talvez não faça na velocidade que eu fiz no R5, mas eu faço, com certeza eu faço. A anatomia ainda é a mesma. Mas hoje, meu consultório é para urologia pediátrica e urologia de transição. Então, qual é a ideia da urologia de transição? Que é uma coisa muito bonita para mim, é você transicionar a criança aos cuidados do adulto. No Canadá isso era muito forte, porque deu 18 anos e um dia, amor, você vai para o urologista adulto e não há discussão. Por quê? Porque o serviço é público e assim vai. Então, o que eu tento fazer com os meus pacientes da urologia que estão em transição? Válvula direta posterior, que ficam comigo muito tempo, bexiga neurogênica. Eu tento dar a eles o caminho de ir a um urologista que poderia continuar seguindo isso e as outras alternativas do adulto. Então, eu tô com um menino, por exemplo, de 30 anos que quer engravidar. Ele quer ser pai. E aí ele me pergunta, como que eu vou conseguir? Eu orientei ele, como você vai fazer? Falei, olha, você pode ter uma vibroestimulação para conseguir ter um ejaculado. Se não conseguir, a gente vai ter que começar a colher a espermatozoide da urina por conta de uma ejaculação retrógrada. Expliquei tudo para ele. Então, eu sei o que eu faço, mas não é o que eu faço. Então, eu precisaria encaminhá-lo para um setor de reprodução humana. Então, essa é a grande ideia. Mas eles acabam acompanhando a bexiga comigo. Mas, de novo, se tiver que fazer uma prostatectomia radical, eu passo. Então, faço muito urologia de adolescente, eu adoro, eu me divirto com os adolescentes, então, ensinar coisas simples do tipo educação sexual, discutir sobre educação sexual, coisas do tipo como pôr uma camisinha. Boa parte dos pais de hoje em dia não foram educados para passar essa educação. A gente tem muito casais homoafetivos que tem, tipo, 2 meninos com uma menina, chega pra mim e fala aí, o que eu falo aqui? Porque não viveu isso, ou ao contrário, né? Um casal de meninas que chega um menino e fala: Viridiana de Deus, não sei nem onde mexe aqui. E vem cá, vamos conversar. Isso tudo tem que ser muito natural. E tem casais hétero que não tiveram essa explicação e que não se sentem seguros. Então traz pra mim que a gente ajuda. Então isso tudo. Então hoje eu vou dizer que meu consultório é urologia pediátrica, 100% urologia pediátrica. Ocasionalmente vem a mãe de uma amiga, vê comigo porque eu tô tendo infecção urinária e tal. Mas aí você faz a triagem e manda pro colega. Muito interessante. E uma coisa que eu notei também, assim, um reflexo, que a urologia, se a gente fala que a urologia trata sobre, não só sobre isso, mas se a gente falar que a saúde do homem, quem faz é o urologista, essa saúde do homem começa, né, na infância, mas sim, também na adolescência, né? Assim como as meninas, né? Elas vão no ginecologista desde muito cedo. Então, os homens, hoje, eles, como você disse, eles não ensinaram as suas crianças que ele precisa ir no urologista. Como assim? Vou levar meu filho, adolescente, 10, 12 anos no urologista, 14, para quê? O que ele precisa fazer? Ele não tem doença, mas esse contexto é muito interessante pra gente, se a gente fala que é saúde do homem, porque a conscientização ali na adolescência, a orientação sexual e tudo mais, isso pode trazer reflexo futuro, né? Então, se a gente pensa que o urologista também trata da saúde do homem, essa saúde começa na infância e talvez na adolescência. Agora a gente vai sair um pouco dessa atmosfera de formação e tudo mais, e eu tinha separado aqui, né, na verdade a gente tinha separado alguns temas quentes para a gente falar sobre urologia. A gente nem costuma falar tanto assim sobre urologia nos nossos podcasts, mais uma conversa, um bate-papo, mas acho que assim, tem muita gente que quer saber disso, e não só a gente, urologia, porque, por exemplo, não são todos os urologistas que têm não são todas as formações, né, que tem uma formação muito intensa, assim, de urologia pediátrica, né?
Então, assim, é uma coisa que eu acho que é de interesse de todos os urologistas, né? Eu tinha até separado alguns temas quentes pra gente conversar, mas eu lancei hoje o novo roteiro aqui do Papo de Ouro, o novo quadro, que é o Manda o Papo. Então, em vez da gente falar sobre os temas e falar, não vamos falar sobre isso. Não, vou trazer aqui algumas perguntas que nossos seguidores e ouvintes mandaram aqui pra gente falar brevemente sobre o que essa população leiga precisa saber sobre isso e o que o urologista também precisa saber sobre o tema, né? Tem muitos residentes, urologistas em formação que seguem a gente, então eu acredito que é de interesse de todos a gente saber sobre isso. Então, vamos lá, vou ler aqui urologistas, né? Pelo que eu vi ali nas perguntas, né, Fuzito? Isso, principalmente urologistas. Então, pra gente começar aqui, eu vou ler uma pergunta de nosso seguidor aqui que mandou assim pra gente, ó, abre parênteses. Filho de 2 anos e 11 meses. Qual o momento ideal para o desfraude? Comprei um pinico e não resolveu. E aí a gente já vai aproveitar essa pergunta para falar sobre isso. O desfraude, o que é o desfraude? Existe um momento exato? O que essa mãe, provavelmente foi uma mãe que perguntou, né? O que o urologista em formação precisa saber, né? Sobre isso. Bom, o que eu digo para todo mundo é que o desfraude de dia é uma etapa neurológica de desenvolvimento. Ou seja, você não faz, você não força, você não orienta. Eu não pego uma criança de 4 meses e falo, anda, anda, anda. Eu não tenho isso. O desfraude, ele vai acontecer de forma natural. A criança vai se desfraudar. Então você não tem que ficar ensinando, levando, insistindo, punindo, tirando calcinha, deixando pelado, molhando a casa, pelo tudo. Não é. A criança precisa ter uns momentos de percepção. Que idade isso vai acontecer? Não sei. Mas nenhuma criança neurotípica precisa ter desfraudado antes dos 4 anos. Então, dentro das etapas neurológicas de desenvolvimento, 4 anos a criança não precisa ter desfraudado. E o desfraude não é a fadinha mágica do poder. Opa, estamos desfraudados. Não é isso. É um contínuo. 3 etapas das quais são fundamentais a criança entender o que está acontecendo. Mas antes disso, como a gente faz xixi na vida? Fazer xixi independe de mim. O meu rim vai, enche minha bexiga enche e distende. Quando a bexiga chega na capacidade, que tem uma conta para cada idade, né? Eu gosto da fórmula do Koff, que é a idade mais 2 vezes 30. Então, eu vou pegar essa aqui, quase 3. Mais 2, 5 vezes 30, 150. Então, a bexiga encheu a 150. Quando dá 150, a bexiga contrai, o esfíncter relaxa e o xixi sai. Ou seja, eu preciso ter o sistema neurológico íntegro para urinar. Quando eu começo a ter as percepções, e quais são as percepções? Eu divido grosseiramente em 3. Fiz xixi. A criança entendeu que esvaziou. Essa é uma etapa importante. Tirei minha fralda. Segunda, estou fazendo xixi. Então a criança entende a contração e o que está acontecendo. Até quero fazer xixi. Então, ela chegou na capacidade, a bexiga contraiu e ela teve a capacidade de inibir a contração no que ela acontece. Se você desfralda a criança, então, vamos lá, pegar um adulto e levar a criança de 30 em 30 minutos para o banheiro, de 20 em 20 minutos. Será que essa criança quer ir no banheiro? Será que essa criança atingiu a capacidade vesical estimada? Porque você está forçando. Então a criança pode partir de uma criança que nunca vai distender a bexiga por completo ou uma criança retentora, que só vai ser levada, só vai querer fazer xixi a hora que for levada ao banheiro. Então vamos respeitar. O que você pode fazer para, aspas, ajudar a criança? Quando você for no banheiro, vai, mostra a criança como funciona. Deixa ela dar descarga. Quando ela fizer um xixi, sozinha você fala, fez xixi. Para ela entender o que sai da onde. Né? De repente a criança não está nem vendo o que está fazendo. E ela vai. Então, vai acontecer. Ela vai perceber. Tira minha fraldinha. Não adianta você comparar o filho de João com o filho de Lourdes. Porque não adianta. Os irmãos mais velhos, os irmãos mais novos. Não é porque tem irmão mais velho. Calma. Calma. A ciência que o desfraude da criança. Tem mais uma de desfraude, hein, Fuzeta? É impressionante a capacidade de comunicação da Veridiana. Eu admiro muito isso, porque o médico, a gente não tem uma formação em comunicação.
E a comunicação é nosso instrumento de trabalho, né? Então, parabéns. Impressionante. Então já vou mandar a segunda pedrada aqui, então, Pedrão. Você falou, já estou procurando aqui, já achei. Para pegar esse gancho. Então, assim, um seguidor, esse é homem, mandou aqui pra gente assim, ó. Esse aqui já tá com cara de ter um conhecimento melhor. Ó, como avaliar o desfraude atrasado de crianças com mielomeningocele? Muito interessante, hein? Mielo não desfrauda. Porque o que eu falei? Que para você desfraudar de forma natural, você precisa ter o sistema nervoso íntegro. A mielomeningocele já entende que há uma malformação do trato nervoso. Então, lembrando, para quem tá ali perdido, os nervos que irrigam a bexiga nascem na cabeça, descem toda a coluna e terminam lá no sacro e mão espalmada, a cauda equina. Então, se há algum momento em que não houve uma formação adequada do sistema nervoso central, essa bexiga, de alguma forma, é neurogênica. Mielomeningocele, bexiga neurogênica. Se vai precisar de sono, se vai precisar de remédio, calma, isso é uma classificação gigantesca. Agora, a mielo não desfraudará de forma natural. Então, o que a gente precisa saber? Qual o nome dessa bexiga? Qual é a classificação dessa bexiga? Então, eu preciso saber qual é a segurança dessa bexiga. A criança tem estudo aerodinâmico, tem uretrocistografia miccional, tem ultrassom, tem percepção, qual é o nível de sensibilidade? E atenção, não é o nível de mielo que indica o tipo de bexiga. Isso é uma história que já caiu há 30 anos. É sacral, a bexiga vai ser ótima. Não. Eu tenho uma criança mielo que é assim, você olha pro menino, ele não tem nada. É a pior bexiga que eu já vi na minha vida. Uma bexiga de cinética absurda. Então não é o nível da mielo que indica o tipo de bexiga, né? Vamos tirar essa história de mais de 30 anos atrás. Então, mas eu preciso saber o nível de sensibilidade. Então, às vezes a criança fala, tá cheia a bexiga, eu tô empanzinado. Ok, eu já tenho uma sensação de percepção. Não é a sensação de micção, de enchimento vesical, mas é uma percepção. Então, tudo isso tem que saber. E eu só vou começar a autorizar manobras tipo credê, valsalva, compressão abdominal, se eu tiver certeza da segurança da bexiga. Então, não queira desfraudar uma criança de mielo como você... Na verdade, não tem que desfraudar ninguém, mas não entenda que uma criança de mielo será desfraudada ou que ela terá sinais de desfraude como uma criança neurotípica. Excelente. Vou ler outra pergunta aqui. Tem bastante questão de gente perguntando coisa de xixi aqui. Vamos lá. Vamos lá. Meu filho tem uma dúvida do nosso Big Boss aí. Anda aí, Boninho. Boninho. É o momento em que você sai da pediatria e iria para o adulto. Teoricamente, há mudanças do corpo, ou então até de abordagem. Então, por exemplo, eu tenho um menino que eu estou acompanhando, ele começa a ter uns sintomas urinários que a próstata cresceu. Então, a próstata começa a crescer depois que entram os hormônios. Será que é uma obstrução? Será que é uma disfunção? Então, você pode transicionar ele ao cuidado do adulto, ou ele se tornar um adulto independente. Então, tudo isso eu preciso saber. Eu preciso mandar ele para um outro especialista, porque dentro da urologia eu tenho outras especialidades. Então, será que eu tenho que mandar ele para andrologia, porque ele está tendo uma disfunção erétil, não está conseguindo deixar o pipi duro? Será que eu tenho que mandar ele para reprodução humana, porque ele não está conseguindo ter filho? Então, às vezes, a malformação que ele tem, ele traz outras consequências da vida futura. Não só por funcionalidade, mas como alteração anatômica. Então, essa parte também é interessante, ele saber para quem que ele deveria ir, que não é só uma malformação que ele tem, às vezes não é só a bexiga, às vezes ele tem outras coisas. Então, a ideia é o urologista pediátrico conseguir transicionar a vida adulta, seja encaminhando para o especialista que ele vai seguir, ou orientando ele nas possibilidades da vida adulta. Então, por exemplo, uma criança que passa sonda, não é para passar uma família passar a sonda a vida inteira. Então, tem que transicionar ele ao cuidado adulto dele passar a sonda nele mesmo. E às vezes eu preciso fazer uma cirurgia para ajudá-lo, às vezes não. Então, isso tudo faz parte da transição da pediatria para o cuidado adulto. Sensacional. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Mirabegrona.
em crianças a segurança? Existem vários trabalhos, né? O grupo canadense é muito interessante, eles fazem bastante pesquisa em relação à parte de tanto o Vesicare, né, a solifenacina, como a mirabegrona. A mirabegrona não veio para a bexiga neurogênica, né? A gente tem essa ideia demais da hiperatividade não neurogênica. Existem estudos, existem trabalhos que dão respostas, tanto neurogênica como não neurogênica, mas a maior parte dos trabalhos vem sobre o peso, né? Então acaba sendo para 35 quilos, 40, o que já praticamente entra com a medicação de adulto. Então você pega uma criança, quando você faz o cálculo, 35, 40 já entra a dose de adulto. Então, a segurança do uso, principalmente quando você tem formulações líquidas, da qual você consegue uma concentração, né, que você consegue ter uma concentração, mas a gente não tem formulação líquida aqui no Brasil. E a segurança, sim, mas a maior parte dos estudos são com crianças mais pesadas, assim. Agora, o Vesicare já tem estudos, né, a solifenacina já tem estudos para pediatria e bexiga neurogênica. O grupo canadense de Montreal já mostrou que é extremamente seguro e usa-se bastante. Mas a mirabegrona já tem estudo, sim, e é seguro, mas como eu falei, na maior parte de crianças de peso e também por conta de como você conseguir a concentração ideal. Mas dá para usar. Já usei. Se a próxima pergunta é usou, já usei. Vamos lá. Agora parece que tem mais gente do público leigo aqui. Meu filho tem 4 anos e urina 2 vezes por dia. É normal? Uma coisa interessante. Eu lembro que uma vez alguém falou pra mim, eu não lembro quem foi, falou assim, cara, criança quer saber de brincar. Criança não quer saber de fazer xixi. Como que é? Responde esse nosso ouvinte aí. Eu tenho um ranking dos maiores seguradores de xixi da face da Terra. Tem um ranking. Já teve 23 horas já. Eu quero bater nas crianças. Eu digo pra todo mundo, de novo, uma criança de 4 anos, a gente tem que fazer o cálculo de quanto cabe nessa bexiga. 4 mais 2, 6 vezes 3, 18. 180 ml. Então, na criança, a bexiga FI vai distender até aqui na teta. Então, né, você tem que ajudar a criança. Eu falo para todo mundo que o desfraude da criança, o controle do desfraude é do adulto. Então, se a criança desfraudou e sabe segurar, essa é a hora de você intervir. Então, não é normal. Uma criança de 4 anos, cabendo 180 ml, com uma adequada ingesta hídrica, deveria ir no banheiro a cada 2 horas e meia, 3 horas. E até interessante que as escolas funcionam desse jeito, porque qualquer escola do mundo é aula, aula, recreio, aula, aula, recreio, ou então aula, 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 recreio, aula, aula, aula. 3 aulas dá 2 horas e 50. Então, você ainda tem esse intervalo para ir no banheiro. Então, se a criança está indo no banheiro 2 vezes por dia, está na hora do adulto pegar, e aí sim, ela já está desfraudada, ela já sabe segurar, e aí o adulto controla. Tem hora para escovar o dente, tem hora para dormir? Vai ter hora para fazer xixi. Calendário e relógio na mão. Acordou às 6? 6, 8h30, 11 horas, bota o relógio, toma água e faz xixi. Então, essa é a hora de ciclar, cada 2 horas e meia, 3 horas. Sensacional. Vamos para a próxima. Meu filho tem 6 anos e faz xixi na cama. Tem vergonha disso. O que fazer? Antes de eu passar a palavra para você, eu estava lendo aqui quando estava explicando, já estava até lembrando de uma criança que a mãe entrou na sala antes da criança, foi comigo, e me explicou toda a história, e aí falou, depois ele vai vir aqui. E ela contou que a criança fazia xixi na cama, né, na roupa, ele acordava escondido, pegava a sua roupa, jogava no cesto e voltava para a cama. Teve várias coisas que ela me contou assim, bizarro. Ele, sei lá, tinha vergonha de dormir na casa do amigo, porque perdia xixi na roupa. Aí o outro primo veio para casa e, você usa fralda ainda? Tipo assim, isso, olha, depois que eu conversei com o menino, já vi até no semblante da criança que é uma criança triste, frustrada com aquilo, entendeu? Então, eu já vou até fazer um parênteses. Se é normal isso que o nosso espectador perguntou, e também como fazer para lidar com isso, né? Porque é terrível isso para a criança, né? Não, com certeza, foi o que eu te falei, às vezes a criança vem por uma enurese, que é uma coisa que a gente tem como abordar, e a criança tá punida, né, tem punição da família, então já vi histórias
do arco da velha de eu botei o colchão na janela pra todo mundo ver que o menino tava mijando. Eu quero catar a cabeça dessa pessoa. Não pode, né? E eu já falei pra todo mundo, deixa eu acordar molhado, até que na nuca mesmo, porque se acordar molhado, pelo menos vai ver a vergonha. Ou então, se você sair da fralda da noite, a gente dá um presente. Ninguém tá molhando a cama de propósito. Vamos botar na cabeça que tem coisas que a gente não controla. Então, bora tentar entender. A gente define como enurese a criança que não atingiu a plenitude do desfraude noturno a partir dos 5 anos de idade. Isso pela ISS. Tem uma média de 2 anos depois que você atingiu o desfraude do dia, se atingiu o desfraude da noite. Embora eles sejam amigos, eles não precisam acontecer ao mesmo tempo. Então, o desfraude do dia existe uma espécie de percepção e o desfraude da noite é outro. Obviamente, os comportamentos do dia modificam a noite. Então, se eu pego uma criança que segura o xixi, não bebe água, tem intestino preso, antes de dormir toma 2 litros de água, toma chá, Coca-Cola, chocolate, come coisa com muito sal, tudo isso pode interferir. Então, para eu conseguir um desfraude adequado da noite, meu dia tem que estar ali, funcionando na plenitude. Xixi de hora marcada, fazendo direitinho, o intestino não está preso, não pode segurar, tem que estar perfeito. O dia está perfeito? Bora trabalhar à noite. Por incrível que pareça, à noite tem 3 fatores que eu falo que, embora os comportamentais do dia rejam muito a parte da noite, tem 3 coisas das quais você não vai mudar. Fator familiar. Então, quem tem um pai e uma mãe que molhou a cama tem até 50% de chance de molhar a cama. Então, tem uma questão genética por cima, você não vai mudar a questão genética. E tem 2 outras coisas, que são os dormidores pesados e um atraso na produção do hormônio antidiurético. Porque à noite a gente faz menos xixi. Então, de novo, vamos voltar ao que a gente faz. Eu, adulta, cabe mais ou menos 450 a 500 ml na minha bexiga. Imagina uma noite que eu consegui dormir 8 horas seguidas. Eu, de dia, tenho direito de fazer xixi a cada 4 horas. Então, imagina uma noite que eu dormi 8 horas, eu dormi 2 enchimentos da minha bexiga. Quando eu acordo, eu não faço 1 litro de xixi. Eu faço o que cabe na minha bexiga. Por quê? Porque a gente concentra o xixi à noite. Então, eu não vou produzir o mesmo tanto de urina porque eu tenho esse hormônio que chama hormônio antidiurético que vai fazer caber menos xixi, vai fazer produzir menos xixi na minha bexiga para caber o que cabe. 70% da população, 75% da população já tem essa concentração por volta dos 7 anos. Só que tem 15, 20% da população que ainda não produz. E você vai fazer o que com a criança? Vai brigar com ela porque ela não produz? Então, às vezes, a gente tem que entrar com as primeiras linhas de tratamento. São 2 as primeiras linhas de tratamento reconhecidas pela Sociedade Internacional de Continência, que é a reposição do hormônio antidiurético para quem provavelmente não concentra a urina. E para os dormidores pesados, o que acontece com o dormidor pesado? A criança está dormindo, ela aprofunda. Se ela aprofunda, tudo está inibido nela. Inclusive a capacidade de percepção da contração da bexiga, aquela que a gente descobriu durante o dia. Então, você pega e fala, a criança está dormindo, a bexiga enche, o esfíncter relaxa, se ela não inibe, xixi que sai. Então, a gente precisa que a criança comece a perceber a contração da bexiga à noite. E para isso existem os alarmes, que são sensores de umidade. Não adianta botar alarme às 2 horas da manhã, porque se a criança aprofundar às 2h35, ela vai molhar a cama de novo. Então, não é um alarme que você coloca. São os alarmes que são sensores de umidade que vai tocar na hora que a criança começa a fazer xixi e nessa hora ela tem que acordar, para começar a criar esse reflexo de, opa, tá na hora de eu acordar. E a reposição do hormônio antidiurético. Então, cada caso tem que ser avaliado, mas há sim tratamentos, há sim o que fazer, desde que a gente comece regendo o dia na perfeição. Então, não é para punir, não é para começar com a criança, e tem 15% da população que não vai produzir. Então, calma, não é pouco assim não, né? E outra, mostrar para a criança que a culpa não é dela. Acima de tudo, falar para a criança que a culpa não é dela e que a gente pode fazer as coisas para ajudar. Então, o reforço positivo aqui vale. Não é dando prêmios, né? É dizendo que a gente vai ajudar e que tem coisa para fazer sim. Muito bom. Tem mais 2 perguntas aqui. Vamos lá. Fimose em criança assintomática. É necessário fazer massagem? Precisa operar?
massagem, gente. Bom, você sabe que eu fico doida. Eu fico doida na vida. Fimose não é doença. Vamos lá. Qual é a definição de fimose? Fimose é a impossibilidade de expor a glande à cabeça do pipi. Vamos lá. O pênis bem formado, ele vem com fimose. Se ele vem com fimose, ele vem com a pele ali, Deus mandou, veio de fábrica, a fimose é fisiológica, não é doença. Para que serve a pele do pênis? Para que ela tá lá? Barreira mecânica. Tudo que bate, bate na pele de fora, não bate na glande, que é a área mais erógena, é a área mais sensível do corpo, ainda tem uretra lá dentro. A parte de dentro da mucosa, a parte interna, a inner pupils, que chama, é uma mucosa, é igual a boca. Então ela é úmida, é lubrificada. Então todas as vezes que o pipi fica duro, ele se mexe dentro de uma lubrificação. O pênis, a parte da mucosa, tem assim como da boca, tem um tantãozão de célula de defesa. A boca da gente é o lugar mais sujo do mundo e eu não purgo a minha boca o tempo todo, porque tem um tantão de célula de defesa. A mucosa interna do prepúcio também tem. Outra coisa que faz é o mecanismo de válvula. Então a pele está ali, a criança faz xixi, o xixi sai, o xixi não volta. Por quê? Porque ele faz a válvula para expor a urina. Então a fimose não é doença. Então por que se não está quebrado, por que eu tenho que consertar as coisas? Quando que eu passo a querer consertar as coisas? Quando eu chego numa idade que eu não tenho exposição. Então, numericamente, por volta dos 3 anos, 75% das crianças com 3 anos já têm exposição da glande. E entenda que a exposição da glande não é a liberação das aderências. As aderências vão sair de outro jeito, isso não é fimose, né? A parte que fica grudadinha ali não é fimose, né? Fimose eu não exponho a glande, é o prepúcio que não desce. Com 5 anos, esse número passa a ser 85, e com 14, menos de 5% da população teria necessidade de qualquer intervenção. Então, primeiro que paciência, não tem que sair usando aquela pomada caríssima, mesmo porque já se provou que não precisa usar a pomada dos ricos e famosos, o corticoide ali, ó, R$10 a pomadinha, tem no SUS, é o que funciona, não é a pomada dos ricos e famosos, né? Então, precisa. Quando? Se a criança tem alguma malformação do trato urinário, aí há a precocidade do tratamento. Se a criança tem infecções de urina, há a precocidade do tratamento. Se a criança está tendo balonite, há a precocidade do tratamento. E se a criança tem cicatrizes na pele, então se o prepúcio distal tem cicatriz, a cicatriz não expande, aí a indicação médica é a única vez que você vai ler no livro que fala circuncise, né, ou faça a cirurgia da fimose e a presença de cicatrizes distais. Massagenzinha não tem muita lógica, porque você vai pegar o pipi da criança e ficar 10 vezes lá fazendo massagem. Então qual é a maior lógica que tem? A pele do pênis é como se fosse uma camiseta justa. Então se eu for na loja hoje comprar uma camiseta, ela é apertada. Se eu usar, lavar e guardar, ela vai ser apertada. Se eu usar todos os dias, ela vai laceando e nunca mais vai voltar a ser uma camiseta justa. Então, o que é muito mais óbvio? Todas as vezes que a criança for fazer xixi, vamos estimular ela a tentar puxar a pelinha. Por quê? Porque quando vai fazer xixi, o pipi fica duro, então é daquela distendida. Se ela fizer 6 xixis ao longo do dia, são 6 vezes que ela deu uma puxadinha e a pele deu uma laceada. Na hora do banho também. E outra, já ajuda a puxar a pele, não juntar a última secreção de urina, terminou de fazer xixi, chacoalha, seca, recobre. Então fazer 10 massagens no fim do dia não tem muita lógica se você puder fazer 6 trações leves da pele durante o dia. Então não tem que forçar, não tem que estourar fimose, não tem que fazer nada. Alinha, fala só dá aquela alinhada na pele, assim, cada dia você consegue descer um pouquinho mais, que é o fisiológico. Não tá dando certo, traz para nós, a gente vai ver se há ou não indicação de usar alguma espécie de pomada. Mas, teoricamente, a maioria vai resolver comigo, semigo ou a despeito de mim. E outra, né? O tanto que essas crianças mexem no pipi, enrola, e puxa, empurra para dentro. Só isso já ajuda também. Deixa eu fazer isso. É deles. Vamos lá, vamos para a última pergunta agora. Pergunta quente, hein? Essa aqui tá com cara de que foi um pediatra que fez, hein? Vamos lá. Como gerenciar o WhatsApp e as demandas da mãe? Se vocês souberem, vocês me ligam. Ô, gente, quando vocês souberem, vocês dão uma ligada aí para o seu veridiano número mesmo. Eu acho engraçado. Isso oscila, né? Porque isso foi outra porrada que eu tomei na cara quando eu voltei pro Brasil. Porque no Canadá, você não tem que passar seu número, pelo contrário, você é proibido de passar o seu número para as famílias, porque elas não pertencem a você, elas pertencem à instituição.
Então, qualquer coisa, você se direciona ao seu médico de família no horário de comercial ou você vai para um hospital. Essa necessidade das pessoas de resolverem tudo pelo WhatsApp, eu entendo a agilidade, mas às vezes é desrespeito. Então, coisas do tipo, agora tá aqui o resultado do exame, dá uma olhadinha? Não dou uma olhadinha. Né? Então, hoje em dia, eu custei, ainda dou umas titubeadas, sabe? Do tipo, separar o que é urgência, o que é consultório, do que é facilidade para as mães. Então, aquela coisa de para a mãe, para o pai, para a avó, viu? Que é todo mundo que passa. Então, o que eu falo para todas as minhas famílias? Hoje eu tenho praticamente uma resposta padrão. É assim, eis o meu número. Meu número serve para urgências. Aconteceu alguma coisa com seu filho, você vai levar para o pronto-socorro, e se o médico precisar falar comigo com alguma dúvida do que está acontecendo, vocês me avisem. Teve uma internação, me avisa. Por quê? Porque, por exemplo, mielo. Quando eu exame de urina, meu Deus, é uma infecção de urina gravíssima. Eu fico... Você tem cateterismo, amor. Ele é colonizado. Você jura por Deus que é urina, não é nariz, ouvido, garganta dessa criança? O moleque tá de catarro até na tampa. Você jura por Deus que é minha urina? Então, isso tem que fazer a diferença. Essa hora que você tem que intervir. Então, me avise o que tem que fazer. Agora, olha, fiz esse exame, a senhora pode ver se está tudo bem? Oi, tudo bem? Dar uma olhadinha no prontuário é um desrespeito à saúde do seu filho. Então, se não é urgência, por favor, marque uma consulta. Porque se a gente ficar, eu falo para as nossas famílias, se eu começar com uma olhadinha, misturar o Joãozinho com o Luquinha, é seu filho que eu estou maltratando. Então, para essas questões de olhadinha, hoje a telemedicina está aqui, você não precisa nem se deslocar para ver a Mariana para o consultório. Então, você marca uma telemedicina que na hora que eu estiver na telemedicina é você com o seu filho. Então, precisa começar, porque você não dá para fazer consulta de corredor. Então, tem muita mãe que tem meu nome, agora mesmo você deve ter chegado umas 30 mensagens com o Luquinha tá com dor de garganta, o que eu faço? Já falei, é urgência, pronto-socorro, não é urgência, vocês vão esperar, porque não dá para ser esse imediatismo ou ter essa responsabilidade de eu resolver a vida da pessoa no WhatsApp, porque não é correto. Meus pais me criaram sem telefone do médico. É isso aí, sensacional. Acho que... De vez em quando, tudo que eu falei é mentira. Tudo que eu falei é mentira de vez em quando. Mas eu tento, senão você não tem vida. Pediatria é uma coisa que te sufoca, né? Porque todo mundo joga a responsabilidade do filho sobre você. E aí tudo que acontece, mas é o rim, mas é a bexiga, mas ele queria fazer tal coisa, aí a doutora falou que não. Uma coisa que eu faço, isso eu faço para 100% dos meus pacientes. 100%, que isso é uma coisa que eu também trouxe lá do Canadá. Eu termino a consulta, na minha consulta em urologia, o prontuário vai para o pediatra do paciente. Porque o pediatra é a pessoa que centra. Então, eu termino a minha consulta, eu peço para a família, obviamente, eles assinam um termo e eles quem passam o nome do pediatra, eu falo, você quer que eu envie para o seu pediatra? Para uro, pro nefro, pro neurocirurgião, pro ortopedista? Eu mando para quem você quiser, para que todo mundo esteja sobre a mesma conversa. Então, termina a minha consulta, eu termino de fazer o prontuário, eu já mando pro pediatra. Todo mundo tá alinhado. Então, se eu pegar minha bicicleta, os R$2 que me faltam, vender coco na Bahia, que é o sonho da minha vida, o que eu fiz até hoje, feito ali. Então, eu sou completamente substituível, sim. Então, isso que eu fiz de diferença. Eu distribuir o que eu dou de conduta para que todos os médicos que cuidam da criança estejam lineares comigo. Então, se precisar tocar uma receita e eu não puder fazer, se precisar, por que você pensou isso? Quer trocar de urologista, não tenho problema nenhum com isso. Mudei de país, tá aqui, ó, tudo. Faço relatório em inglês e tudo. Então, eu compartilho do que eu estou decidindo no tratamento junto com todos os médicos que eu acompanho, de forma oficial. Não é telefone e WhatsApp. É o prontuário sendo transferido por e-mail com senha segura para o pediatra da criança. Se o pediatra abriu, se o pediatra não abriu, aí a questão do pediatra, nefro, quem quer que seja, é questão de responsabilidade dele. Mas que eles recebem, eles recebem. Muito bom. Realmente, essa cultura, principalmente no exterior, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, eles têm uma cultura muito
rígida com relação a prontuário e tudo mais, então foi bem legal. E outra coisa interessante também que a gente pode trazer de insight é que uma conversinha de WhatsApp pode virar uma telemedicina. A ferramenta está aí, a gente pode usar ela da melhor forma, então achei que foi bem interessante. E bom, nossa, a gente poderia ficar mais quanto tempo? Vamos marcar a parte 2. Eu falo pouco, eu nem gosto de conversar. E vale a pena a parte 2, viu, doutora? Olha, mas a gente abre um tempo para fazer um puxadinho lá no Congresso Paulista para a gente trocar umas ideias e quem sabe gerar um conteúdo aí também. Estaremos lá também, Papo de Uro estará lá. Olha, que dia que eu vou? Todos os dias, né, gente? Eu tô lá todos os dias. Mas é muito legal, assim. Achei engraçado você descobrir uma coisa minha que poucas pessoas sabem, né? Da parte do piano. Mostrar que existe vida atrás da medicina, né? Então, essa coisa da gente se dedicar à medicina. Eu sou uma pessoa completamente apaixonada por isso. Passa do limite a minha paixão pela medicina, mas eu precisei cortar a paixão pela medicina para voltar a ter paixões na minha vida. Então, por exemplo, voltar para bicicleta, voltar para natação, voltar para corrida, isso sempre me fez bem e a medicina estava me sufocando em relação a isso. Só que para ser uma boa médica, eu preciso ser uma boa pessoa. Então, isso que, só voltando a falar do negócio do WhatsApp, sabe? Você precisa desligar, então tem que saber, mas é difícil, mas... E o puxadinho, vocês podem me chamar lá, se tiver café, então, eu sento e fico. Bora marcar um conteúdo lá, doutora, com certeza. A gente tá com umas ideias aí para o Paulista, enfim, e fazer uma coisa bem legal. Se tiver café, com certeza vocês vão chamar mais gente. Doutora, muito obrigado, viu, pela... levar a máquina para colocar lá Uro Coffee, né? Porque aí o coffee break é o essencial. Fila. Se der uma canetinha, então, a fila dobra. Médico é feito de café e caneta, querido. Verdade. Doutora, brigadão pela sua disponibilidade, pelo bate-papo, abriu a cabeça aqui, as ideias vão a 1000. A gente que está no final da residência, às vezes a gente está cansado já com aquela rotina, às vezes a gente só precisa escutar uma outra pessoa que teve uma outra experiência para dar aquele gás e continuar. Hoje mesmo, particularmente para mim, foi um dia bem difícil, complicado, enfim, estresse na residência, staff... Enfim, daquele jeito. Aí, às vezes, a gente precisa escutar uma pessoa com uma ideia nova, enfim, para dar aquele gás final e a gente seguir em frente. Bom demais. Eu passei por tudo isso, eu ficava... Tinha dia que eu chegava em casa e falava, vou largar. Mas você sabe que tem tanta história de vida que me faz voltar. Um dia eu conto para vocês. Pode desistir. Não, pode existir, né? Pode contar de coisas que aconteceram, assim, de insights, de frases aleatórias que não são tão aleatórias. Eu sou uma pessoa de muita fé, nem digo pela religião, sou uma pessoa de muita fé. A minha fé já me, sabe, já tomei umas chambrecadas da vida mais de uma vez. E aí a hora que você respira, você fala, deixa eu me apegar no que eu tenho em mim. Pode ser na sua fé, pode ser na sua cultura, pode ser não sei o quê. Então, vou te contar, assim... Engole, porque boa parte dessas pessoas estão só reproduzindo o que aconteceu com elas, que elas acham que está certo, o que está completamente errado. Né? Exato. Seja diferente, só seja diferente com o seu próximo. Assim. Então, exato. A gente só baixa a cabeça, diz tá bom, sim senhor, e vê que tá acabando e que tem outros projetos, outros horizontes, né? Eu era da que tretava, sabe? Era dedo na cara, falei, então tá bom. Certo, certo, faz você. Mas pior que eu tô respirando, só que eu também sou meio assim, sabe? Enfim. O Joca ele tá com esse ar de não sei o que, é porque você não viu os prints que ele manda aqui pra gente, essa cara de bonzinho não, Joca. Pode print, pode me compartilhar. Eu vou te mostrar pessoalmente, viu? Como é. O Joca é do rolo, da confusão. Porque se tem alguma coisa que eu posso fazer, meu filho opinar, é dia do próximo. Então a gente é presa sentada, doutora. Lá vai ter bate-papo lá no Paulista, vai ter conversa, vai ter fofoca com direito a print. Assim. Tem que ter print, né? Fofoca inteira, hein? Vocês não me colocam fofoca pela metade. Eu vou mostrar todos os prints. Pronto. Há uma promessa aqui, hein, pessoal? Temos gravações
Eu tenho imagens que você prometeu. Vai ter que ter um chopp também, né, doutora? A gente vai marcar com a galera da Uro. Não, sempre tem. Muito bom. Muito obrigado, viu? Um bate-papo incrível. Eu acho que foi super gostoso, super divertido. Quem escutar vai agregar com certeza. Nem que seja numa reflexão, no pensamento, numa identificação. Então, do jeitinho que a gente gosta. Muito obrigado mesmo. Imagina, gente, um prazer. Quem tá na dúvida, vem pra Ouruped. Pode vir. Pode pular que tá quentinha. Acho que assim, quem gosta da medicina e quer fazer uma Ouruped bem feita, faz bem medicina, sabe? Tem muita medicina aqui, então pode vir. Não é fácil, mas a medicina também não é. Então, vem. Com certeza. vem que é gostoso. Eu juro pra vocês. Obrigado, doutora Viridiana Andrioli, por participar do nosso bate-papo aqui com o Papo de Ouro. E queria deixar aqui os recados finais, então. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, aqui no Spotify e também no YouTube, siga a gente, deixa seu like, bate no sininho, arrasta pra cima, faz tudo aí. E lembrando, a gente tá a 6 seguidores aqui no Spotify para bater os 200 seguidores. Olha que interessante. Então, senta o dedo aí, ajuda a gente, dá 5 estrelinhas, deixa o like. A doutora está fazendo um coraçãozinho e vamos para frente. Muito obrigado, valeu. E até a próxima.